Galera, agora a gente vai entrevistar uma habitante, uma cidadã dessa cidade aqui, uma das poucas incas que sobreviveram, né? Engraçado que ela tem mais de 600 anos, mas ela sobreviveu. Vamos aqui agora entrevistar, então, essa inca chamada Tupac Lana. Olá. Olá, sejam bem-vindos a minha cidade. Você já foi, então, ensinada pelos espanhóis, que você fala espanhol? Não, eu sou espanhola, eu roubei aqui. Ah, achei que você era inca. Brincadeira, gente, não roubei, eu invadi. Fala, galera! E aí? Pessoal, madrugamos hoje, hein? São 6h30 da manhã agora e estamos partindo para onde? Machu Picchu, galera, mas antes vamos para Águas Calientes. Exatamente, um pueblito que tem ali do ladinho de Machu Picchu, que serve como base para conhecer a cidade perdida dos incas. Galera, a gente vai mostrar como sair daqui de Cusco da forma mais econômica e ir até Ollantaytambo e depois até Águas Calientes. Os mochileiros aí que estão assistindo nosso vídeo já estão acostumados com esses nomes, né? Então a gente vai mostrar tudo pra vocês e bora com a gente, galera. Estamos indo lá pegar a van agora que leva a gente para Ollantaytambo. Partiu! Pessoal, estamos chegando aqui na Calle Pavitos. Essa rua aqui é de onde saem as vans, carros, táxis, enfim, com direção a Ollantaytambo, que é normalmente o lugar onde a galera pega o trem ou pega outro ônibus para ir lá para Águas Calientes. A gente vai explicar todo esse roteiro certinho para vocês, como é que funciona. Vocês vão ver aí no vídeo também. E a gente tá chegando cedo porque o nosso trem sai às 11h50 e tem um deslizamento na estrada. Então o trecho que demora mais ou menos 1h50, 2 horas, está demorando até 3. Então pra gente não correr o risco de perder o trem e perder uma grana boa, vamos chegar cedo, né? É tudo muito rápido, galera. A gente chega aqui, o pessoal já vai aliciando a gente e conseguimos negociar por 10 soles. Então ontem eles pediram 15, aí a gente não vamos não, 10 soles. E aí conseguimos negociar, então já estamos dentro da van. Ele falou que diz que 1h30, que diz que já arrumaram o deslizamento. Então assim, é melhor chegar cedo do que correr o risco de perder o trem, né, igual a gente falou. Mas vamos que vamos, galera. Eu acho que a gente vai dormir nessa viagem daqui até lá, porque o sono tá batendo, né? Sim. Chegamos, galera, finalmente estamos em Ollantaytambo. A viagem de Cusco até aqui foi tensa, estamos morrendo de sono ainda, mas a Lana vai contar pra vocês agora o que a gente veio fazer 9 horas da manhã. Estamos do ladinho da estação aqui, vamos mostrar pra vocês daqui a pouco. O Eric tá com fome e ele me quer comer comida normal, 9 horas da manhã, gente. Ele pediu carne, arroz e mas já são 11 purê de horas da manhã batata. no Brasil, tô na hora do almoço do Brasil. Não, mas a gente já tá no horário daqui. A gente vai mostrar pra vocês o nosso almoço. E chegou o café da manhã, vulgo almoço da criança. Gente, tô feliz com o meu almoço às 9 horas da manhã, uma carninha com bacon. Se vai fazer bem, não sei, mas eu tô com fome, eu vou comer. Ó, agora são 9h21. Opa, 9h21 aqui. No Brasil já são quase 11h30. Já tá na hora de almoçar. É. Então, galera, o nosso corpo tá acostumado ainda e tal, né? É desculpinha, é desculpinha. Eu vou comer aqui e vou falar pra vocês se tá bom. Bora. Alguns momentos depois. Já estamos dentro da estação de Ollantaytambo. E olha só que bonito. Aqui o negócio já começa a ficar interessante, ó. As montanhas em volta, tem uma montanha de neve ali atrás. E o nosso trem é aquele ali da frente. A gente vai até Águas Calientes. E já fica bem no pé, né, na verdade, de Machu Picchu. E aí, a partir de lá a gente pega um outro ônibus, ou dá pra subir a pé também. Mas vamos pegar um ônibus para ir direto para a cidade perdida de Los Incas.
Chegamos, pessoal, estamos em Águas Calientes. Cidade que parece cidade de filme, galera. Olha só isso aqui, rodeada por montanha. A estação de trem, ela é bem... passa no centro, no meio da cidade mesmo. E é muito legal, uma cidade diferente de tudo. Foi construída, esse povoado aqui na verdade foi construído justamente por causa de Machu Picchu. Justamente por isso. Mas muito legal. E é só isso a cidade, galera. É esse trecho aqui e tem um pouquinho aqui pra cima. Galera, e antes da gente conhecer a cidade aqui, o povoado de Águas Calientes, a gente vai mostrar o hotel pra vocês aqui que a gente pegou. Barato, 15 dólares só por dia, é um quarto privado, na verdade é um hostel, né? Mas a gente pegou um quarto privado, com banheiro privado e tal. E vou mostrar pra vocês, dá uma olhadinha. É simples, só que é bem ajeitadinho. Tem um aquecedor ali, que deve fazer um frio danado no inverno. Cama boa, uma televisãozinha. Tem o Wi-Fi que funciona bem pra caramba, normalmente a gente tem problema com internet. E olha só a vista, aqui é meio feio, né? Mas as montanhas lá em cima é bem legal, bem bonito. E o tempo aqui é meio doido, tava sol até agora, do nada já ficou nublado. Acabei de mostrar o quarto pra vocês, agora nós vamos então descansar um pouco. Só que vocês não vão nem perceber, porque no próximo corte a gente já tá no centro da cidade. Boa tarde, voltamos, galera. Já tomei banho, já descansei, a Alana também. E a gente veio almoçar, na verdade, almoço vulgo janta, né? E depois vamos sair aqui pra conhecer a cidade um pouco. Galera, olha só que top o nosso almoço barra janta de hoje. Se liga nesse macarrãozinho, fettuccine a Alfredo. Nem sabia que existia isso aqui, né? Mas ficamos comendo. E o que mais temos aí, meu amor? Gente, tem agora eu não lembro o nome da comida, mas é macarrão, né? Lomo fino. Lomo fino, com chouriço, cá, com um pedacinho de carne de porco, tem chimichurri. Começa de novo pra falar. Aqui, pelo que a gente percebeu, é a rua dos restaurantes da cidade. E o pessoal fica chamando a gente, sabe? Ah, vamos comer restaurante e tal, não sei o quê. E não adianta você se fazer desentendido, que eles vêm pra cima mesmo. É o jeito deles, né? Não podemos criticar porque é o trabalho deles também, né? Olha lá, ó. Viu o pessoal gringo ali? Eles já começam a chamar. Saludo para o Brasil! Depois que eu falei que eu era do Brasil, ali o rapaz ficou todo animado e veio conversar com a gente, já pegou o número de WhatsApp, enfim. Mas eu falei daí que a gente ia embora hoje, né? Aí ele já ficou meio triste, queria vender algum passeio, alguma coisa pra nós aqui. Estamos descendo, vamos agora pra praça central ali do povoado. E uma curiosidade interessante, galera, é que a cidade chama Águas Calientes, só que também ela tem o nome de Machu Picchu Pueblo. Como eu disse, a cidade só foi formada justamente por causa de Machu Picchu. Então aqui, basicamente, 100% das pessoas que transitam são turistas, né? Então são dois nomes, Águas Calientes e Machu Picchu Pueblo. Vamos mostrar a praça principal ali agora, que a gente passou ontem já, e tem uma estátua bem legal de um chefe inca. Aqui é o lugar mais badalado da cidade, galera, onde tem vários restaurantes também. O pessoal se encontra, é o lugar mais movimentado. Só que os restaurantes aqui em volta, eles são mais caros que nos outros lugares. Então, às vezes acaba não compensando. Às vezes acaba começando a subir aquela rua mesmo ali que a gente tava, que a gente acabou de mostrar, e comer alguma coisa por lá. Essa daqui é a prefeitura, ó. Prefeitura de Machu Picchu Pueblo. E finalmente vamos para a cidade perdida dos Incas. Pois é, galera, estamos aqui na fila, a gente tá morrendo de medo de não conseguir exatamente chegar a tempo lá em cima, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Exato, não, vai dar tudo certo sim, galera. E é isso aí, vai acompanhando a gente, que hoje esse vídeo vai ter muita aventura e a gente vai mostrar pra vocês como chegar, explicar certinho como que funciona. E depois vamos descer a pé pela trilha antiga usada pelos Incas, né? Então bora com a gente. Bora. O primeiro passo para ir para Machu Picchu é enfrentar essa pequena fila aqui,
E os ônibus estão lá embaixo. Daqui a pouquinho eles vão começar a recolher o pessoal para poder levar. Tem uma trilha que vai serpenteando as montanhas. Porém, a gente tá meio sedentário, né? É, gente, pra subir a gente tá meio com preguiça, né? Então a gente não se garante, vai chegar lá todo suado e tudo mais. Mas pra descer isso daí a gente volta tranquilo, é bom que a gente faz mais um passeio. Exato, galera. E aí a gente vai esperar embarcar, cerca de meia hora até lá. E aqui vai a dica importante. É bom sempre chegar com pelo menos 1 hora de antecedência do teu horário lá em Machu Picchu. Por exemplo, o nosso horário é às 9 horas, o ingresso. A gente chegou aqui às 5 para as 8, mais ou menos. Por quê? Porque os ônibus eles saem 40 minutos antes do horário previsto lá em cima, justamente para não ter problema. Se você passar do horário do seu ingresso, não consegue entrar, galera, é muito sério. Os ônibus eles custam $12 por trecho, ou seja, e por pessoa. Então cada pessoa ida e volta são $24, estrangeiros, né? Como a gente vai fazer só a ida, então a gente vai pagar $12 somente a ida e o retorno vamos fazer a pé, como a Lana falou. Chegamos, pessoal, estamos aqui já na entrada de Machu Picchu e só não sabemos para onde ir, mas eu sei que é por aqui, galera. E uma dica interessante é o seguinte: lá dentro não tem banheiro, então caso você chegue aqui, você venha para cá, vai fazer alguns dos circuitos. Olha só, banhos, utilize os banheiros aqui, porque provavelmente você vai ficar umas 2, 3 horas sem poder utilizar o banheiro lá dentro. Outro ponto importante aqui, galera, se seu ingresso é para as 9, eles só permitem a entrada a partir das 9. Então, a gente tentou entrar, né, 5 minutos antes, mas não foi possível. Vamos aguardar aqui agora e eu vou falar pra vocês. Acabei de falar do banheiro, né? Foi o segundo banheiro mais caro que eu já paguei na vida. O primeiro foi lá em Londres, se eu não me engano, que eu paguei 1 libra para usar o banheiro, e aqui 2 soles. Então venham preparados, galera, porque por mais que você tente economizar, aqui é tudo extremamente caro. Entramos, galera, e já estamos aqui dentro de Machu Picchu. E se liga nessa vista logo na entrada que a gente tem. Aquela aí é a famosa montanha das fotos que a galera tira, né? Inclusive vamos tirar uma fotinha ali também. E olha só que legal, Machu Picchu fica localizada num vale do rio Urubamba, que é o mesmo rio que passa do lado da cidade de Águas Calientes. A gente veio lá de baixo, aqui tem cerca de 300 a 400 metros mais ou menos até chegar lá embaixo, é um desfiladeiro. E Machu Picchu foi construída nessa região exatamente por ser de difícil acesso, tanto é que só descobriram a cidade em 1911, oficialmente, né? Olha só um dado interessante. Essas construções que a gente vê aqui não são originais. Isso aqui foi tudo feito justamente para o turismo. Aqui em Machu Picchu, somente lá atrás, e 30% de todas as edificações são originais. E é muito fácil de ver o que é original e o que não é. Tá vendo essas pedras menores com uns vãos maiores entre elas? Pois então, essas construções, elas são recentes, modernas, feitas depois do descobrimento de Machu Picchu. E lá atrás, a gente vai chegar lá perto para mostrar para vocês, tem algumas pedras maiores, com alguns vãos menores. Lá, sim, são as construções originais, mas é só 30% que foi preservado originalmente. Existem algumas divergências sobre quem realmente descobriu a cidade perdida de Machu Picchu. Existem vários relatos de cidades perdidas dos Incas, né? Tanto aqui como na floresta amazônica mesmo, em outros lugares aqui da Cordilheira dos Andes. Só que, oficialmente, Hiram Bingham, acho que o nome é esse aí, se meu inglês tá bom, o nome é esse. Foi ele que descobriu em 1911, ele sempre ouvia falar, só que nunca encontrava nenhuma cidade perdida. E aí ele veio explorar essa região, conversou com alguns camponeses aqui da região na época, e eles falaram, olha, no alto da montanha Machu Picchu tem umas ruínas lá, provavelmente era ruína de Incas. E aí ele falou, bom, não custa nada tentar, né, vamos subir. Ele subiu, chegou aqui e descobriu tomada pela vegetação e cheia de víboras aqui. Tinha muitas cobras aqui também nessa região. Mas aí que entra as divergências, porque no final do século XIX existem relatos de alemães, né, até mesmo peruanos, outros europeus aqui que vieram e descobriram esse lugar, inclusive fizeram escavações aqui. Tem um relato que carece de fontes, que diz que uma empresa de mineração, comandada, se eu não me engano, por um alemão, ele veio até aqui e fez escavações aqui e reuniu vários utensílios de bronze,
de argila, de prata, utensílios aqui dos Incas. Se a gente for parar para pensar, o lugar que fica localizado Machu Picchu é bem na transição da Cordilheira dos Andes para a Floresta Amazônica. A partir daqui já praticamente começa a Floresta Amazônica e é aquela transição entre montanhas, só que o clima não é seco, é úmido e com bastante floresta, típico, né, da Floresta Amazônica. O Peru é o segundo país do mundo, só perde para o Brasil com maior cobertura de seu território pela floresta. 60% do território do Peru é coberto pela Floresta Amazônica e o resto é praticamente montanha, né, da Cordilheira dos Andes. Por isso que, se a gente for pensar, é uma localização estratégica. A cidade de Machu Picchu ela fica localizada num lugar de difícil acesso, tanto é que demorou muitos séculos depois da invasão dos espanhóis aqui para as pessoas, né, para os exploradores acharem essa cidade. Um outro ponto digno de nota também é que Machu Picchu é a menor das 3 cidades perdidas incas que foram encontradas aqui nessa região. Existem 2 outras cidades, o nome está aqui embaixo, só que pelo que a gente pesquisou, essas não são abertas à visitação, não é aberto ao turismo, somente para pesquisas mesmo, né? E elas ficam todas aqui nessa região também, e Machu Picchu é a menor delas. Imagina então as outras, né? Um outro dado interessante também, já que a gente está falando em um monte de curiosidade dos Incas, é que eles não tinham escrita. A língua deles era a língua quechua, só que eles não escreviam. Tanto é que todos os relatos que nós sabemos até hoje sobre os Incas foram os espanhóis que relataram. Então a gente não tem muita coisa aí justamente por isso. Ao contrário das outras grandes civilizações, os Incas eles não tinham escrita. Eles desenhavam ou iam passando, né, de geração em geração as suas conquistas, enfim. Grande parte foram os espanhóis que escreveram e com certeza muita história, muita coisa ficou perdida. Machu Picchu era uma cidade importante para os Incas, porque ficava perto da capital, Cusco, que fica para lá, depois dessas montanhas. E além disso, aqui eles tinham, vamos dizer assim, o centro, né? Onde tinham os templos, o lugar público, as praças e também as zonas agrícolas. Para vocês terem uma ideia, olha só a engenhosidade dos Incas. Eles construíam nas encostas das montanhas, dá para ver aqui, ó, alguns degraus. E era nesses degraus que eles faziam as suas plantações. E principalmente aquela batata desidratada era o que eles comiam bastante. Eles plantavam, só que não era todo ano que chovia abundantemente, então eles faziam aquela batata, depois deixavam ela desidratada para poder comer. Mas uma coisa eu falo, como eu falo em todos os vídeos, a sensação de estar aqui é incrível. É um lugar, a natureza aqui é esplêndida, é sensacional. E o lugar aqui, imaginar que isso foi feito há séculos atrás, torna tudo ainda mais incrível. Quando o explorador Hiram Bingham ele chegou aqui na região, na verdade ele estava procurando outra cidade, chamada de Vilcabamba. Essa cidade, ela foi a última, considerada a última cidade tomada pelos espanhóis. E quem era o líder dessa cidade era Manco Cápac. Manco Cápac, ele foi um dos rebeldes, ele se rebelou contra o último imperador inca, Atahualpa, eu acho que é esse nome mesmo. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer o quê? Bom, eu vou ajudar os espanhóis aqui para depois eles me ajudarem, né? Para ficar tudo ok, todo mundo é amigo, né? Mal sabia ele que o final dele seria trágico justamente pelos espanhóis. Ele era um ótimo guerreiro, podemos dizer assim, tanto é que ele quase expulsou os espanhóis lá da cidade de Cusco. Só que os guerreiros dele, os soldados dele já estavam cansados e ele teve que fugir e procurar construir uma cidade no meio aqui da floresta, no meio das montanhas. E daí ele construiu essa cidade, que em nome quechua é chamada de Willcapampa ou Willquipampa, algo assim. E o interessante dessa história é que essa cidade foi construída depois que os espanhóis chegaram aqui. Porém, não durou muito, durou aí menos de 40 anos, né? Em 1539 ele começou a construir, só que em 1572 os espanhóis eles destruíram essa cidade, dando fim aí, podemos dizer, a esse Império Inca, né, que Manco Cápac tentou reconstruir. E o interessante é que eu falei para vocês que ele ajudou os espanhóis, né? Pois bem, ele foi traído justamente pelos espanhóis que ele ajudou. Ele foi assassinado por um desses espanhóis que ele acabou protegendo.
E agora, pessoal, estamos literalmente entrando na cidade de Machu Picchu. E aqui a gente pode observar, queria chamar a atenção, aquilo que a gente falou lá no comecinho do vídeo. Aqui são as pedras maiores, então provavelmente essas pedras são originais, são da época. Já as reconstruções, né, que foram feitas aqui, elas são com pedras menores, ó. E olha só que legal. O vão entre as pedras maiores, ele é bem pequeno, quase não tem, ó. É bem pequeno, é de pouquíssimos centímetros. Já entre as pedras menores, o vão ele é maior. Acho que aqui do lado vai dar para ter uma ideia. Olha só, os vãos eles são maiores porque foi reconstruído. Toda essa parte aqui de pedras pequenas foram reconstruídas, tentando seguir o modelo original, né, feito pelos incas. Todo vídeo que a gente grava em lugares históricos eu falo isso e vou repetir, galera. Imaginem só que legal, você tá vivendo aqui há 600 anos atrás, com a cidade toda funcionando, em pleno auge do Império Inca, antes dos espanhóis chegarem aqui e destruírem tudo, né? Porque a ideia deles era chegar e destruir e fazer os índios de escravos, assim como eles fizeram, como os portugueses fizeram no Brasil, né? Mas imagina só que legal, a história, a cultura que tem aqui. Né? A gente nunca vai saber o real motivo dos incas terem construído aqui, o porquê, né? São deduções por ser uma área mais inóspita e tal, mas o real motivo, entender como eles viviam, a cultura deles, talvez a gente nunca vai entender porque, como eu disse, não tem tantos relatos assim, né? O que a gente sabe foi por oralidade e também pelos espanhóis, que podem ter colocado alguma história ou outra, ou pode ter deixado alguma coisa, né? Porque assim... as histórias elas são sempre vistas do nosso ponto de vista, né? Por exemplo, os incas talvez se escrevessem a história, eles iam puxar a sardinha pro lado deles, os espanhóis puxavam sardinha pro outro lado, né? E por aí vai, a história do mundo é contada assim. Mas vamos continuar descendo que tem muito mais coisa para ver aqui ainda. Tem uma parte ali embaixo que é bem bacana, que dá pra gente ter uma noção bem legal aqui da área e da cidade também. A gente tá a mais de 2.300 metros de altura. Essa montanha aqui, ela chega mais ou menos a 2.700, que é a Machu Picchu. E ali atrás, ó, tem a Huayna Picchu. Como já expliquei, é a montanha pequena, né? Mastica, mais jovem. Só que aqui do lado tem o vale ali embaixo, do rio Urubamba. E aqui é toda cercada de montanhas. Como eu disse, é a transição entre Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica. E lá em cima é a montanha mais alta aqui da região, com mais de 3.000 metros de altura. Na década de 80, Machu Picchu virou patrimônio mundial, foi tombado pela Unesco. E desde então é proibido fazer qualquer tipo de reconstrução na cidade. Todas as reconstruções foram feitas antes disso. Exatamente, só manutenção. Se fizer a construção, ó... Aqui pelo formato das construções, pelo jeito, eram as casas, era a área residencial da cidade. Provavelmente devia ser a casa que os incas moravam, né? Aí já não posso afirmar com toda certeza. E olha só que interessante, porque aqui, até agora, é o lugar mais conservado, com as pedras maiores ali, ou seja, com as construções originais dos incas. E ali as casas foram todas reconstruídas, né, e tal, provavelmente usando modelo de outras casas incas que foram descobertas, originais. Mas eu acho, até agora, que aqui é o lugar mais preservado. Galera, agora a gente vai entrevistar uma habitante, uma cidadã dessa cidade aqui, uma das poucas incas que sobreviveram, né? Engraçado que ela tem mais de 600 anos, mas ela sobreviveu. Vamos aqui agora entrevistar, então, essa inca chamada Tupac Lana. Olá. Olá, sejam bem-vindos à minha cidade. Você já foi, então, ensinada pelos espanhóis, que você fala espanhol? Não, eu sou espanhola, eu roubei aqui. Ah, achei que você era inca. Brincadeira, gente, não roubei, eu invadi.
E pra você que gosta de comer uma batatinha frita 1, 2, 3, um purê de batata, uma salada de batata, fique sabendo que os responsáveis por isso foram os incas. Pelo menos é o que o guia estava falando aqui. O que acontece? Aqui no Peru eles amam comer batata e justamente isso vem por causa da influência da cultura inca. Os incas, a gente já falou um pouco disso aqui no vídeo, mas eles faziam essas terraças, inclusive tem em tudo que é lugar, ó, esses degraus nas montanhas. Justamente para quê? Para poder plantar batata, folha de coca, milho, enfim. Eles tinham mais de 120 produtos que eles cultivavam aqui, fora a carne de lhama que eles comiam, utilizavam couro para fazer casacos, enfim. Eles então cultivavam, eles preparavam a terra com esterco de lhama, com adubo, enfim, que eles faziam. E aí eles plantavam, dependendo da altitude, eles plantavam algum tipo de verdura, legume, dependendo se fosse mais alto, mais baixo. Depende do tipo de legume ou verdura que se adaptava àquele clima. Solo, né? Exato, aquele solo, aquele clima daquela região. E o engraçado é que, disso eu não sabia, né, da questão das batatas. Foram eles que então cultivaram, porque eles consideravam as batatas venenosas. E aí eles pegaram e podemos dizer que domesticaram as batatas. E hoje, se você come batata, provavelmente é graças aos incas. Batatinha frita 1, 2, 3. Provavelmente era assim que os incas eles construíam suas edificações, suas casas, enfim. Com as paredes grossas de pedra, conforme a gente já viu. E o telhado aqui, todo feito de mato seco. Acreditamos que seja uma representação, né, da época. Com certeza a época não estaria conservada. Mas eles faziam dessa forma para tentar se proteger da chuva, né? E acredito que dava certo, porque eles eram muito inteligentes. Galera, eu não sei se vocês conseguem ver certinho, mas ali no fundo é a última janela. São 3 predinhos, vamos dizer, e eles se alinham para que o sol chegue até aqui. Aqui dá para ter uma noção boa do vale aqui do rio Urubamba. Ele vai percorrendo, vai serpenteando todas as montanhas. E olha só que interessante. Aqui do lado a gente tem o Huayna Picchu, que é a montanha menor, que é a clássica, onde consegue tirar aquelas fotos icônicas aqui de Machu Picchu. E aqui do lado nós temos a montanha chamada Machu Picchu, que deu nome à cidade, que é essa daqui, que é a maior. Ela tem mais de 3.000 metros de altitude. E aqui é a cidade, né? A cidade toda, a cidadela de Machu Picchu. E lá embaixo tem a estradinha que a gente subiu aqui de ônibus até chegar na entrada do parque. E a gente vai descer a pé, não vamos descer de ônibus, hein? Galera, voltamos agora ao início, onde tudo começou, que foi ali em cima. E vamos embora, né? Porém, o nosso rolê em Machu Picchu ainda não acabou, porque vamos fazer o caminho de pedestres, a trilha que leva até a cidade de Águas Calientes. E é claro que vocês vão acompanhar a gente, né? $12 por pessoa para descer de ônibus, não dá para pagar, né? Gente, pra subir é complicado, né? Então pra descer a gente vai devagarinho, apreciando a vista, como os incas faziam. A descida mal começou e a gente já chegou a uma conclusão de que se a gente chegar com o joelho inteiro lá embaixo, podemos dar graças a Deus. O outro já tá pedindo pinico já. Essa trilha aqui a gente não sabe se era uma trilha antiga usada pelos incas, ou se foram os espanhóis que fizeram, ou uma trilha moderna, sei lá. Mas o legal é que tem uma vista muito bonita das montanhas também, ali, as mesmas montanhas que a gente consegue ver depois que entra ali em Machu Picchu. E eu tava falando com a Alana aqui, uma curiosidade interessante também, galera. Você sabe que Mundo em Casal aqui é história também e curiosidades, né? É o seguinte, pesquisem aí depois, quem gosta de história, sobre o caminho de Peabiru. Esse caminho de Peabiru,
ele, segundo os historiadores e tal, tem algumas provas, principalmente ali na região do Paraná, perto da nossa cidade ali, né, de Umuarama, Maringá, região de Alto Piquiri, tem algumas provas de que realmente esse caminho existiu. E os historiadores, eles acham que esse caminho, ele foi construído pelos incas para ligar a cidade de Cusco até o litoral do Brasil, até o Oceano Atlântico. Os incas, eles eram conquistadores, né? Então eles chegavam e conquistavam as aldeias por guerras e tal. E aí leva-se a crer de que eles já utilizaram alguns caminhos que os índios brasileiros já teriam feito ali na região, e outros os incas mesmos que criaram. Mas a conclusão que os historiadores chegam é que realmente esse caminho existiu. Não se sabe se é por ali mesmo, mas que ele existiu e foi usado pelos incas. Ou seja, isso mostra que os incas chegaram até em território onde hoje é o Brasil. Paramos aqui porque a Inca tá cansada. A Inca não tá acostumada, perdeu o costume de descer. Gente, a descida assim é tranquila, mas como um degrau é muito longe um do outro, força bastante a perna, né? E acaba doendo um pouquinho. Aí a gente tem que sentar para dar uma descansar, para voltar a caminhada. Chegamos vivos, quer dizer, não chegamos ainda. Galera, a trilha acabou, o joelho tá bom ainda, aguenta mais um pouco. E agora a gente vai para uma estrada, é a mesma estrada que a gente subiu, onde passam os ônibus. A gente vai agora seguir ela, mais 1,5 km mais ou menos aí, até Águas Calientes. E uma curiosidade, várias, né? Esse vídeo foi de curiosidade praticamente aí, é que Águas Calientes também é chamada de Machu Picchu Pueblo. Então, são dois nomes para a mesma cidade. Finalmente, galera, chegamos, o joelho ainda está inteiro, ainda falta 1,5 km para a cidade de Águas Calientes, mas o pior já passou, agora é tudo retão. Agora é tudo reto. E demos sorte, porque agora que abriu o sol, então a gente não pegou solão lá ardendo no rosto, enfim, né? Dedo no rosto. Ardendo. Ah, bom, a gente já tá meio que delirando de canseira. Ai. Liga não. Ah, outra coisa muito importante que a gente acabou nem comentando, gente, usem repelente. Aqui Verdade. é início da selva amazônica e assim, a gente já levou várias mordidinhas, ó. Desculpa, Várias uma mordida. picadinhas. E assim, usem repelente, é essencial. Então a dica é o seguinte, né, amor? Tragam repelente, água. Ó, E um saiu até lanchinho, bonito né? aqui. Um lanchinho pra comer. Exatamente, Mas só não pode comer lá dentro, tem que comer lá fora. É, mas é o ideal. Pra economizar, porque aqui é caro demais. Bora. Daqui pra frente é só alegria, galera. Parte ruim ficou pra trás. Agora a gente anda até mais contente, que tem espaço, não tem degrau. E igual a Lana falou, ainda bem que o sol só apareceu agora. Olha só, estávamos lá em cima, arriba! Lá em cima, ó. Descemos tudo isso, de boa, cansou, mas tá bom. O problema era subir, né? Imagina se a gente tivesse que subir tudo isso. É, ainda bem. E o Eric tava pensando em subir. A gente não ia aguentar, não. Já estamos entrando na cidade. E por isso, que deixa eu virar a câmera, nós iremos nos despedir de vocês agora. Cansados, né? Mas realmente esse vídeo aqui, segundo vídeo da expedição Machu Picchu, foi sensacional. E o lugar vale a pena a visita, Com certeza. que é muito top. É história, né? Pra quem gosta de história, é um lugar perfeito pra se conhecer. Mas já venha preparado, com bastante grana, porque é caro. Mas a experiência é que vale muito a pena. E com porte físico bom também, pra não ficar morrendo igual nós aqui, né? Galera, é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que também querem vir aqui pra Machu Picchu. E é isso aí, galera. Deixa seu like, viu? Até a próxima Exato, aventura. até a próxima, valeu!